Às vezes, no Natal, conto-lhes a história de como, quando eu era da idade deles, tinha uma televisão a preto e branco com uma tela azul de plástico. Nem os meus filhos, nem as minhas sobrinhas sabem a minha idade ao certo. Um dia, os meus filhos saberão que, hoje, ainda sou novo. Oi, pessoas, aqui é a Paola de Balzac. E além dos vlogs desse canal, além de coisas relacionadas à minha profissão, este é um quadro onde eu falo de literatura, onde eu faço leituras de textos ou trechos de livros ou contos ou poesia, algo assim. Nem sempre nesse quadro eu vou aparecer. A maioria das vezes pode ser que eu apareça apenas narrando, apenas mostrando tal texto. Já fiz uma narração de um dos textos desse livro, que é o que eu estou lendo nesse momento, né? É o livro Abraço, do querido José Luiz Peixoto. E hoje eu trouxe um outro texto dele, que é sobre a televisão a preto e branco, que eu achei bastante interessante. Primeiro porque eu sou uma pessoa nostálgica, porque eu tenho ascendente em câncer e a marca de câncer é a nostalgia. Então esse texto trouxe muita nostalgia para mim. Claro que falar do tempo em que você conheceu pessoalmente uma televisão a preto e branco, inclusive com aquela capa de plástico de colorida que colocavam na frente quando você queria dizer que tinha televisão a cores, é meio que denunciar a idade, mas vamos relevar, vamos fingir que isso não está acontecendo. O que eu acho muito interessante nesse texto que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer a leitura desse texto para vocês, do José Luiz Peixoto, é porque ele descreve todo um cenário dentro de Portugal, toda uma infância portuguesa, os personagens portugueses, tendo ali a televisão a preto e branco, a expectativa dessa chegada da televisão a cores e como as pessoas reagiam em relação a isso, em relação à televisão em si. E se não fosse isso, eu poderia dizer perfeitamente que é tal e qual como também aconteceu aqui no Brasil, porque tudo que ele contava se encaixava também na minha infância, em como que era isso, esse culto à televisão, o fato de aqui era Tarcísio Meira era um deus. Era a hora de ver o Tarcísio Meira, a hora de ver a novela aqui, né, como é um autor português, ele diz telenovela, era uma hora sagrada. E aí havia aquilo que ele conta aqui no livro, as pessoas que não tinham televisão iam para casa dos vizinhos para ver televisão. Eu lembro que durante um período a gente ia para casa do meu tio, este que está internado nesse momento, e aí tava lá minha tia, os meus primos, tinha a minha bisa Geralda, que também já faleceu. Havia aquilo das pessoas pedirem silêncio, que a gente não podia falar na hora da novela, porque né, as pessoas queriam prestar atenção na novela. Então tudo isso que ele descreve aqui parecia estar descrevendo também a minha infância, e por isso que eu achei tão me remeteu, trouxe essa nostalgia da infância. O José Luiz Peixoto é um autor assim muito bom, ele é muito emocional, ele mexe lá com esse meu lado canceriano. Né? Este livro tá um pouquinho desgastado porque e eu já falei aqui que eu tô fazendo umas prateleiras ali para minha cama, porque meus livros ficavam ali e aí sempre os cachorros ficavam pulando em cima da cama e os livros que eu estava lendo, né, caindo em cima da cama. E aí teve um dia que eu quase tive um surto, que o livro caiu não só na cama, como foi pro chão, onde tem uma vasilhinha de água, tem duas vasilhinhas de água deles, e o livro foi parar lá dentro da água. Então, algumas folhas, pelo menos as primeiras páginas desse livro se molharam
todas. Inclusive, a primeira página aqui do livro, onde eu tenho, com muito amor e carinho, o autógrafo do José Luiz Peixoto, porque eu fui na sessão de autógrafos desse livro dele e tal. Tenho fotos lá no meu Instagram com ele, que já foi há muitos anos, né? Mas o importante é que aconteceu e isso ninguém pode me tirar, essa nostalgia. Televisão a preto e branco. Tínhamos uma televisão a preto e branco. Sobre o ecrã estava uma tela azul de plástico, segura por 2 fios que passavam sobre a televisão e que, atrás, suspendiam 2 pesos de chumbo. A tela transformava as imagens a preto e branco, os desenhos animados, as telenovelas, os telejornais, em imagens que se moviam em diversos tons de azul. Aos domingos, o sol entrava pelas janelas, torrentes oblíquas de luz sobre os mosaicos do chão da cozinha. Sei hoje que a minha mãe era nova. A minha avó vinha visitar-nos. A minha avó estava viva. Era a minha avó. Não sei que idade tinha. Começamos a saber a idade das avós apenas mais tarde. Quando somos crianças, sabemos que as mães são velhas porque são mães. As avós são as mães das mães. Sei hoje que a minha avó também era nova. Não conheci a minha avó mais nova do que naqueles dias. Aos domingos, eu podia estar a fazer qualquer coisa, podia estar apenas a passar pela cozinha. A minha avó estava sentada numa cadeira. A minha mãe, sob a janela, atravessada pela luz, estava inclinada sobre o lava-loiças e, com detergente, lavava a tela azul da televisão. Às vezes, no Natal, os meus pais contavam a história de quando tinham aparecido as primeiras telefonias. As pessoas, todas em silêncio, sentadas na casa do povo à noite. Os rapazes a olharem para as raparigas. Essas eram histórias que eu conseguia imaginar. Mas eu conseguia imaginar mesmo as histórias que o meu padrinho me contava do tempo da Primeira República. Na televisão a preto e branco, eu e os meus amigos víamos os mesmos desenhos animados e as mesmas telenovelas. Falávamos disso a caminho da escola e no recreio. Quando tínhamos cães acabados de nascer, dávamos-lhes nomes de personagens das telenovelas. Entre os cães que tive, havia o Neco e o Quintanilha. Havia também a nossa cadela mais querida, aquela que vi nascer, que vi morrer, a Grisla, que tinha o nome da mãe de um ursinho dos desenhos animados, o Misha, mascote dos Jogos Olímpicos de Moscovo em 1980. No recreio, chamávamos nomes de personagens das telenovelas uns aos outros. Se havia um par de namorados, chamávamos-lhes os nomes do casal mais apaixonado da telenovela. Alguns desses nomes duram até hoje. Alguns desses nomes já passaram para os filhos. O Nassib, o Mundinho ou a Jerusa fizeram com que, mais tarde, existissem também o Nassib pequeno, a filha do Mundinho ou a Jerusa pequena. As minhas irmãs compravam revistas brasileiras que tinham entrevistas dos atores das telenovelas. Eu lia essas revistas. Lia as fotonovelas. Você já não me ama? Amo sim. Continuava a folhear páginas e dizia: olha a Malvina. Eram personagens do Casarão, ou da Escrava Isaura, ou do Dancing Days. No início de cada ano letivo, as minhas irmãs reuniam essas revistas, tesouras e rolos de fita cola sobre a mesa da cozinha. Recortavam as fotografias dos atores das telenovelas e forravam os livros com elas. Depois, forravam essas fotografias com folhas de plástico.
eu haveria de estudar mais tarde por alguns desses livros. Livros de geografia, gramáticas, livros com exercícios de matemática resolvidos a lápis. No seu interior, tinham frases escritas por caligrafias de raparigas sobre o amor. Frases que carregavam a esperança que as raparigas daquelas idades tinham sobre o amor. Raparigas que andavam no 8º ano. As minhas irmãs, raparigas que dançavam slows em matinês e em festas de anos. A hora da telenovela, 8h30 da noite, não havia ninguém nas ruas. As mulheres que não tinham televisão, as mais velhas, as mais pobres, iam para a casa de vizinhos, sentavam-se nos sofás, os homens ficavam nos cafés. Em nossa casa, as minhas irmãs zangavam-se quando alguém falava durante a telenovela. Pediam aos meus pais e a mim para nos calarmos. Ao fazê-lo, falavam. Dizíamos que elas é que estavam a falar. De uma frase, nascia uma discussão que só parava quando uma das partes, sem estar convencida, deixava de responder. Eu e os meus amigos sabíamos que existiam televisões a cores, mas nunca tínhamos visto nenhuma. Quando alguns dos rapazes que andavam comigo na escola começaram a ter televisões a cores, não foi algo que nos surpreendesse. Nós sabíamos que existiam televisões a cores. No entanto, foi espantoso ver a Abelha Maia pela primeira vez a cores. As cores. Às vezes, alguns dos rapazes que tinham televisões a cores deixavam-nos ver os desenhos animados na casa deles. As mães entravam e punham-se à frente da televisão. Tentavam oferecer-nos pão com tule creme. Nós recusávamos de cabeça baixa, dizíamos não, obrigado. Outras vezes, viravam-se para os filhos e, como se nós não estivéssemos ali, diziam: já te disse para não trazeres esta cachopada toda cá para casa. Às vezes, durante as brincadeiras, os rapazes que tinham televisões a cores diziam: se não me passares a bola para marcar golo, se não me emprestares o teu carrinho vermelho, se correres mais depressa do que eu, não te deixo ir à minha casa ver os desenhos animados. Às vezes, os rapazes que tinham televisões a cores escolhiam 2 ou 3 entre o grupo de rapazes que estava a brincar na rua e, na hora dos desenhos animados, iam com eles para casa ver televisão. Nós ficávamos a vê-los enquanto desciam a rua, a afastarem-se, e não conseguíamos fingir que não nos importava. No dia em que o meu pai trouxe nossa televisão a cores, já há muito tempo que eu dizia aos meus amigos que íamos ter uma televisão a cores. Poucos se impressionaram. Eu, no entanto, estava impressionado. Fiz a viagem com o meu pai. Quando chegamos à loja entre televisões, o meu pai disse-me: é uma destas. Depois, a carregá-la tão pesada. Depois, a viagem de volta e chegamos a casa. A minha mãe a ver tudo. O meu pai a tirar a televisão de dentro da caixa de cartão, a separar as proteções de esferovite. A televisão a preto e branco a ser tirada do seu lugar como algo que envelheceu. A minha mãe a limpar o pó do móvel e a televisão nova, brilhante. O meu pai começou a sintonizar os 2 canais que existiam e a primeira imagem que apareceu foi um jogo entre o Benfica e o Estoril Praia. Eu conhecia os jogadores quase todos, conhecia as cores dos seus equipamentos. Tinha uma caderneta de cromos com as suas fotografias e os números. Eu e os rapazes da minha idade trazíamos sempre conosco os cromos que tínhamos repetidos. Trazíamos sempre conosco uma lista escrita à mão com os números dos cromos que nos faltavam. O primeiro a acabar a coleção ganhava uma bicicleta que estava na montra do café do terreiro. Todos sabíamos quando alguém tinha acabado a coleção. A bicicleta desaparecia da montra. No primeiro dia em que tivemos televisão a cores, fiquei a ver o jogo de futebol.
Teria ficado a ver outra coisa se fosse outra coisa que estivesse a dar na televisão. Depois, cresci. Hoje, os meus filhos e as minhas sobrinhas têm televisão por cabo. Têm canais que só passam desenhos animados. Há muitas telenovelas diferentes. Às vezes, no Natal, conto-lhes a história de como, quando eu era da idade deles, tinha uma televisão a preto e branco e com uma tela azul de plástico. Nem os meus filhos, nem as minhas sobrinhas sabem a minha idade ao certo. Um dia, os meus filhos saberão que, hoje, ainda sou novo. Nesse dia, os meus filhos e as minhas sobrinhas contarão as histórias de hoje a crianças que não conhecerei. Talvez nesse dia eu esteja na cozinha, de novo com as minhas irmãs, os meus pais e a minha avó, a ver a nossa televisão a preto e branco. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Para quem quiser conhecer o livro, abraço. José Luiz Peixoto. Não sei qual editora que... Ele foi publicado em muitos países, mas no Brasil não sei qual foi a editora que publicou. Em Portugal é da Quetzal Editores. Beijinhos, até a próxima.